Olá, tudo bom? Eu sou Thiago Maia, ortopedista e especialista em coluna vertebral, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho das neuropatias. Dentre várias doenças que são acuminadas por neuropatias, as doenças compressivas da coluna lombar também podem desencadear sintomas neurológicos, seja por um componente degenerativo ou por outros formatos de componentes menos comuns. É óbvio que a doença degenerativa do disco lombar é a principal causa de neuropatia por intermédio da coluna lombar. De acordo com a cascata de Kilcard-Willis, nos níveis mais avançados, do nível 2 para o nível 3, nós já temos um componente degenerativo significativo, o que acaba estenosando tanto o forame da raiz nervosa quanto o próprio canal da medula, provocando a compressão dessas estruturas e aí por efeito secundário, seja pela própria estenose mecânica ou pela reação inflamatória bioquímica, danificando o sinal neural e causando sintomas característicos da neuropatia. Dor irradiada, queimação, parestesia, formigamento, perda de sensibilidade. Em casos mais avançados, você vai tendo sintomas de claudicação neurogênica, a marcha claudicante dificultosa, e até perda de movimento e sensibilidade de forma definitiva. Para o tratamento das neuropatias, é fundamental que a causa base seja tratada. Portanto, se o efeito compressivo é causado por uma degeneração, por uma insuficiência mecânica na estabilidade da coluna, deve-se procurar primariamente o tratamento de estabilização lombar. Os componentes do core, assim como toda a musculatura que envolve o cerne do balanço espinopélvico, devem ser contemplados nesse processo de reabilitação. Na grande maioria das vezes, segundo a literatura, em torno de 85% a 95% dos casos, a resolução se dá pelo tratamento conservador, pela boa estabilização dos nossos estabilizadores mecânicos, dinâmicos. Portanto, é fundamental que esse tratamento seja bem conduzido. A falha e o encaminhamento para o tratamento cirúrgico muitas vezes se dá pela falta da qualidade dessa etapa do tratamento reabilitacional. Então, as neuropatias, como consequência da doença degenerativa, elas seguem uma linha de tratamento assim como a própria dor lombar. Não significa que nós temos sintoma neuropático associado que a gravidade da lesão necessita obrigatoriamente de conduzir para a cirurgia. Os únicos casos ao qual você não pode esperar para se ter uma intervenção cirúrgica é se você tiver déficit neurológico progressivo ou sintoma de cauda equina. O terceiro e último fator, na verdade, é a própria falha do tratamento conservador. Mas como eu tinha mencionado, na maior parte das vezes essa falha se deve pelo mau tratamento conservador conduzido e não porque ele não funcionou, porque ele foi mal conduzido. Então é fundamental que a equipe multiprofissional esteja alinhada, que o médico especialista consiga direcionar e explicar ao paciente a forma correta e haja uma comunicação fluida entre o que é proposto pela equipe médica e proposta pela equipe reabilitacional, fisioterapêutica, educadora física e por assim vai. Lembrando que a doença degenerativa, ela estabiliza e reabilita em parte as lesões causadas. Então não adianta a gente programar apenas um tratamento por um ciclo primário curto, de 1, 2, 3 meses, e depois não dar manutenção do resultado ganho. Você vai ter uma perda e uma retroalimentação da causa primária. É fundamental que após o período de estabilização, você entre para um período de manutenção, através de atividades físicas regulares que suportem o que foi dado na nossa estabilização primária. Não tem muito segredo na neuropatia, muito pelo contrário, quando ela está relacionada à coluna, basta que a gente siga os protocolos mais bem fundamentados. E lembrando que, em alguns raros casos, a neuropatia pode ser causada por outras patologias. Na coluna, doenças tumorais, doenças inflamatórias de origens hematológicas, e a gente também tem que sempre diferenciar com outros diagnósticos não relacionados à coluna, como as doenças vasculares e as próprias síndromes neurológicas, esclerose lateral amiotrófica, entre outras. Mas é óbvio que a imensa maioria dos casos, eles provêm da doença degenerativa lombar. Então atualizem-se, continuem participando do nosso roteiro de dor lombar e ao final desse roteiro estaremos convidando todos vocês a participarem do nosso curso de capacitação aqui no Instituto Bioset. Um abraço!